lá. Ok, pessoal. Vamos começando aí, pessoal. Isso, tudo bem? Boa noite, gente. Vamos aguardar um pouquinho aí, pessoal. Tá entrando aí. Aê, nosso glorioso, Pedro, me escuta? alto e claro, nosso caríssimo professor Rafael Kurkowski, também conhecido como, Ótimo. também conhecido como professor Rafael Chuviscos, né? É só Não faz compartilhar aqui diferença, que ou o Veto, ou Kurkovski, ou Chuviscos. É uma sopa de letrinhas aí. eles pediram para mandar pelo direct para todo mundo aqui. Então, boa noite aí, pessoal tá entrando aí. Boa noite todo mundo. Enquanto É, aguardamos, Pedro, o pessoal entrar para participar dessa nossa live, vou solicitar, se possível, para deixar o título fixo na nossa live, para o pessoal acompanhar aqui nos portais. E estou vendo muitas pessoas aí entrarem, alunos, ex-alunos, colegas de Ministério Público. Que satisfação. é isso aí, já está aqui o nosso título. Opa, peraí. É tanta gente dando oi que eu perdi aqui, peraí. Começamos às 8, mas vamos dar uma tolerância aí. É, Ó, o Renê acabou de entrar. Walter Lima também. vamos aqui. E a nossa audiência está explodindo, batendo no teto. É, eu não tô tentando segurar aqui o tema para fixar aqui, mas não está fixando. Bom, qualquer coisa eu digito depois de novo. Bom, pessoal, boa noite. É, estamos aqui mais uma live da nossa quinzena de lives aqui da editora JH Mizuno, né, com grandes autores aí sempre do direito brasileiro, em especial aqui com os autores da coleção Resumos Jurídicos, né, da editora JH Mizuno, uma coleção novíssima, todos os volumes dos resumos jurídicos lançados agora em 2020, né? É uma coleção aí que tem mais de 20 volumes, aí alguns ainda estão sendo lançados, né? Uma coleção que vai abranger todos os ramos do direito imagináveis, vai do direito médico ao direito notarial, do direito econômico ao processo civil, processo penal, administrativo, né? Internacional, direito militar, né? Penal militar. E nós estamos aqui, eu e o professor Rafael Kurkowski, né? Meu nome é Pedro Abiessabe, somos autores do volume de Direito Ambiental, né? Nós dois somos promotores de justiça, professores, né? Eu sou doutor em Direito pela PUC de São Paulo, promotor no estado de Rondônia. Rafael é doutorando em Direito pela Gloriosa Federal da Bahia e promotor no estado de Sergipe, né? Assim, a gente queria agradecer demais a oportunidade aí que a editora JH Mizuno tá dando através dessas lives, né? Os autores estão todos expondo temas super atuais, né? Vocês devem estar acompanhando e vendo que são assim juristas da melhor qualidade, né? E a coleção de resumos jurídicos ela é realmente espetacular, tá? São todos volumes novíssimos, é tudo lançado em 2020, não resumo antigo com enxerto de atualização, é tudo coisa escrita agora. Então você está levando uma Ferrari 0 quilômetros, não está levando um carro aí com pneu recalchutado, com uma peça nova em cima do carro velho, tá? Você está levando
livros escritos agora por professores de cursinho, tá? Por gente com gabarito. Então, a coleção realmente é excelente, tá? E também agradecer o professor e amigo René Souza, né? Nosso coordenador da coleção, né? Deixa eu mostrar aqui a gente fica falando e não mostra aqui o livro aqui, né? Mostrar aqui o Claro. livro. Eu fiz uma projeção aqui porque toda vez que a gente bota na tela ele sai ao contrário, né? E só para falar mais uma coisinha sobre o livro, vocês vão ver, eu até faço um desafio, tá, com todos os alunos. Peguem o índice desse livro e compare com os resumos dos concorrentes, tá? Pegue o índice e vocês não vão achar, eu digo que vocês não vão achar um resumo de direito ambiental com um índice tão vasto, tão extenso quanto esse que a gente fez, tá? Então, realmente, aí nós temos um diferencial aí, não só da qualidade do que foi escrito, da atualidade do que foi escrito, como da extensão do conteúdo, que está muito bom. Então, feitos esses agradecimentos, sim, vamos já entrar na nossa fala aqui. Nós escrevemos a sinopse de ambiental, eu já falei aí semana retrasada, né? A gente trouxe agora o professor Rafael para falar com vocês. Escolhemos um tema aí que é um tema super importante, acho que um dos temas mais importantes do direito ambiental brasileiro, que são os crimes ambientais, né? Os crimes contra o meio ambiente. Tema que cai em concurso, tema que quem está no dia a dia forense é muito importante. No meio acadêmico é um tema que desperta inúmeros questionamentos, né? E é um tema muito vasto, né? Óbvio que não vai dar para falar de tudo. Nós vamos fazer uma exposição bem rápida aí, centrada numa teoria geral, que é muito importante para resolver os problemas da parte especial, e dando tempo aí o Rafael vai até entrar nos crimes em espécie, né? Então, assim, vamos começar falando dessa teoria geral. É muito importante que qualquer estudante, qualquer profissional tenha em mente, né, que não dá para interpretar os crimes ambientais à luz somente do direito penal tradicional, né? Claro que muitos postulados do direito penal se aplicam, né, mas existe um microsistema com peculiaridades, né? Isso é importante. Então, assim, já passando a palavra aí para você, Rafael, assim, boa noite e bem-vindo aí. Mete ficha aí, o que você poderia falar para a gente sobre essa teoria geral, sobre essas peculiaridades, né, desse assunto tão importante? Feito, com a palavra, Pedro, muito obrigado. E, claro, o último agradecimento, que tu não podia fazer, é óbvio, eu faço a ti, por aceitar essa parceria em escrever esse livro. É um tema desafiador, é um tema muito instigante. As pessoas não têm por que temer o direito ambiental. É um assunto apaixonante e que, se estudado a fundo, traz muita recompensa. Podemos ver muitas coisas boas na prática do direito ambiental, especialmente a tutela penal do meio ambiente. Então, a live de hoje ela é destinada naturalmente a divulgar os autores, a divulgar a nossa obra, Resumo Jurídico de Direito Ambiental, pela JH Mizuno, fazendo um agradecimento aqui ao Rafael Kloss, da JH Mizuno, que tem dado um apoio imprescindível para que pudéssemos lançar essa obra e estar no mercado, estar contribuindo para os estudantes, os alunos, os profissionais. E já entrando no tema, então, a live vai ser composta por duas partes. A primeira, uma espécie de teoria geral do direito penal voltado ao meio ambiente. Alguns temas que pensamos. Naturalmente, ao longo desses temas, serão explicados crimes em espécie. Numa segunda parte, analisaremos especificamente o crime de poluição, um dos mais curiosos, instigantes e demandados do direito penal. E já começando então, e pedindo ao Pedro que controle o nosso tempo aqui, porque temos o tempo limitado pelo Instagram, que ele vai cortar ao final a nossa live, para que possamos falar bem, falar o suficiente e responder eventuais perguntas que sejam lançadas pela nossa plateia, pelos nossos colegas. Então, de teoria geral, meus caros, podemos dizer o seguinte: nós temos no direito
ambiental acumulação de responsabilidades. Nós temos responsabilidades de 3 ordens, ou seja, temos a responsabilidade civil, naturalmente que procura a prevenção e a reparação do dano na ótica civil. Temos a responsabilidade administrativa, aquela com base no poder de polícia. O Estado ordena a atividade de forma que não agrida o meio ambiente. E também temos a responsabilidade penal, genuinamente preventiva, por que não? Repressiva também. É o braço mais forte do Estado para garantir a qualidade do meio ambiente para a nossa geração e as gerações futuras. Nunca nos esqueçamos disso. A geração futura é titular do direito ao meio ambiente equilibrado. E esta geração não existe. Como ela não existe, ela é considerada incapaz, vulnerável. E ela necessita de um representante. Quem é um desses representantes? O Ministério Público. Outros representantes? As associações de direito privado que tutelam o meio ambiente. Então percebam já, em relação à responsabilidade penal, ela é sempre, sem exceção, não tenho medo de afirmar, ela é de ordem subjetiva. A responsabilidade penal sempre exige dolo ou culpa do sujeito ativo, ok? A responsabilidade administrativa, ela também é subjetiva, mas ela exige o dolo ou a culpa lato sensu, por assim dizer, com uma menor intensidade. E nós temos a responsabilidade civil. Ela é, por excelência, objetiva, e a jurisprudência do STJ, consolidada já nos últimos julgados, reconhece que ela é baseada no risco integral. O que significa a responsabilidade com base no risco integral? Ela não admite excludentes. Atentem para isso. Mesmo a culpa exclusiva do terceiro não é excludente para fins da responsabilidade civil objetiva pela teoria do risco. Essa conduta do terceiro que produz o dano, para fins da teoria integral, ela é inerente ao risco da atividade ambiental. Então, quem exerce essa atividade ambiental deve estar ciente de que um terceiro pode provocar um dano e quem exerce atividade ambiental vai ser responsabilizado por esse dano. Agora, não esqueçam, na ordem penal, a responsabilidade é sempre subjetiva. Em prosseguimento, eu pergunto agora ao Pedro. Pedro, já ouviste falar em mandado de criminalização? Mandados constitucionais de criminalização. É isso aí. Essa é uma peculiaridade, né, do tema. Exatamente, meus caros. O mandado de criminalização, ele está previsto, no caso do meio ambiente, no artigo 225, parágrafo 3º. Se vocês atentarem para a redação desse artigo 225, parágrafo 3º, ele demanda, ele ordena que os violadores do meio ambiente sejam punidos penalmente. É uma ordem do Constituinte originário para que o legislador proteja o meio ambiente por intermédio da responsabilização penal de quem viola o meio ambiente. Atentem para isso. O mandado de criminalização, no caso do meio ambiente, meus caros, ele se justifica por quê? Pela importância fundamental do bem ambiental. O bem ambiental, ele é fundamental e serve, inclusive, à nossa dignidade, a dignidade da pessoa humana. Então, para proteger esse bem, que é importantíssimo, o Estado deve, por comando do Constituinte, e não esqueçam que a Constituição é um poder ilimitado, o Constituinte originário, isso é a aula de constitucional, pode, então, e exige que protejamos o meio ambiente também por intermédio do direito penal. Só para acrescentar, é o único bem jurídico que a Constituição rotulou como essencial, né? Não tem nenhum outro, né? Exato. Fazendo uma interpretação sistêmica aqui de todos os bens jurídicos dispostos na Constituição, apenas um ela qualifica como essencial. E a lei, meus caros, não contém palavras inúteis. Se a lei disse que é essencial, deve ser dado um tratamento privilegiado, naturalmente. E Pedro e colegas, meus caros, só explicando aqui, o Pedro e eu fazemos essa live
com base em tudo que está escrito no nosso resumo de direito ambiental. Nada do que vai ser comentado aqui hoje está fora daquela obra. Tudo que estamos falando aqui está ali muito bem explicado, com uma densidade muito clara e suficiente. Então, estávamos falando de mandado de criminalização. Temos que falar da consequência. Esse assunto traz à tona um assunto que está muito em voga agora, muito na moda, que é o princípio da proporcionalidade, mas não como a proibição do excesso. Quando o Estado, para me investigar, viola os meus direitos fundamentais. Não estamos falando disso, que é uma perspectiva liberal do direito fundamental. Estamos falando da proporcionalidade como princípio da proibição da proteção insuficiente. O que é proibir uma proteção deficiente? O Estado tem deveres para conosco, a comunidade. O Estado tem um limite mínimo de proteção. Aquém desse limite mínimo, a omissão ou a proteção insuficiente do Estado é considerada inconstitucional, meus caros. Atentem para isso. Se a proteção for aquém do mínimo, ela é errada, ela é inconstitucional. Então, no caso do direito penal, a Constituição manda utilizar o direito penal para fins de proteção do meio ambiente. Naqueles casos graves, se o legislador não observar esse mandamento de criminalização e não utilizar o direito penal para proteger o meio ambiente, essa omissão é inconstitucional, meus caros. O que isso leva, então? Qual é a consequência? A consequência é a seguinte: nós temos o fundamento para utilizar, portanto, o direito penal para proteger o meio ambiente, e dentro do direito penal, nós temos fundamento para utilizar o que, meus caros? Primeiro ponto, uma tipicidade penal aberta. Em que consiste a tipicidade penal aberta? É aquela que trabalha com crimes culposos. Crimes culposos, por excelência, têm uma tipicidade aberta. O que é uma tipicidade aberta? Verbos nucleares que não são definidos, determinados. O que caracteriza a culpa? Imprudência, negligência ou imperícia. Na prática, o que é imperícia, imprudência, negligência? Apenas no caso concreto que podemos avaliar. Isso torna, então, portanto, o crime culposo uma norma cuja tipicidade penal é aberta. Um outro exemplo desse tipo penal aberto, crimes comissivos por omissão. Aquele crime que da minha omissão resulta uma ação. Artigo 13, parágrafo 2º, naqueles casos do Código Penal, naqueles casos em que eu tenho o dever de impedir o resultado. Se eu sou omisso quanto a esse meu dever e o resultado sobrevém, eu sou responsabilizado pelo resultado. Então, o direito penal ambiental se vale dos crimes comissivos por omissão. Um outro exemplo, meus caros, de tipicidade penal aberta é a norma penal em branco. Sabemos aqui, naturalmente, a norma penal em branco é aquela que é complementada por uma outra lei, mesma estatura, hierarquia normativa, ou a norma penal em branco pode ser complementada por um ato infralegal. São os inúmeros casos de portarias e resoluções dos órgãos ambientais no direito penal brasileiro. Nós temos lá o crime de proibir pescar em época de defeso. Está na lei quando é que é época de defeso? Claro que não. Nós temos época de defeso em todo o Brasil, em várias regiões, que ocorrem em meses diferentes. Então, são justamente os atos normativos desses órgãos ambientais que demonstram que no Rio Grande do Sul, em junho, é proibido pescar no rio tal. Se ocorrer a pesca lá, é crime. Por outro lado, nós temos um ato normativo de que no Amazonas é proibido pescar peixe tal em rio tal. Então percebam a complementação da norma que proíbe o crime, que proíbe a pesca mediante o crime, por uma norma infralegal. Também nós temos decorrentes, meus caros, dessa proporcionalidade como proteção deficiente, a proibição da proteção deficiente, nós temos a seguinte consequência. Nós trabalhamos no direito penal com crimes de dano, de perigo concreto e de perigo abstrato.
Classificação muito bem feita pelo Dr. René, inclusive exposta na aula passada, no volume dele, que escreve sobre direito penal. Vamos lá, muito brevemente. Crime de dano, meus caros. É aquele que exige a prova do dano causado para fins de consumação da conduta criminosa. O dano deve ocorrer. Típico exemplo no direito ambiental. Artigo 32. É o crime de maus tratos ao animal. Nós exigimos o resultado fático, o maltrato ao animal, para então poder oferecer a denúncia e punir o sujeito ativo pelo crime de maus tratos de animais. Nós temos, por outro lado, também, Pedro, os crimes de perigo concreto. O que é perigo concreto? É aquele crime que, para cuja consumação é necessária a prova, a demonstração do perigo real. O órgão responsável pela acusação, no caso o Ministério Público, deve comprovar que aquela ação resultou dela um perigo real. E qual é o típico exemplo em direito penal ambiental que temos de crime de perigo concreto? Artigo 42, meus caros. O que diz o artigo 42? É um crime de soltar balões. Percebam. Artigo 42. Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas. Percebam, a denúncia aqui do Ministério Público deve trazer a comprovação concreta do perigo gerado por aquele balão. Naturalmente, meus caros. Se for um balão de proporções minúsculas, que não tem o condão, a capacidade de provocar incêndio, mesmo assim ele tenha sido fabricado e solto, é claro que o Ministério Público não vai oferecer denúncia, porque é claro que não existe o crime aí. Então atentem para isso. Crime de perigo concreto, exemplo clássico, soltar balões que possam causar incêndio. Quem tem o ônus da prova do perigo concreto, o responsável pela acusação sempre. E temos uma terceira classe de crimes, meus caros. Crimes de perigo abstrato. Esta classe, sim, tem sido discutida no âmbito do STF, que tem sido favorável a ela. Parte da doutrina critica os crimes de perigo abstrato, porque violariam o princípio da culpabilidade e não permitir que o réu sequer pudesse se defender. O que eu estou dizendo? O que quer dizer crime de perigo abstrato? Praticada a atividade e a conduta, meus caros, o perigo que dali resulta é presumido. De forma absoluta. Presunção iure et iure. Atentem para isso. Essa classificação, perigo abstrato, é compatível com a defesa de um bem jurídico que é essencial para a geração de hoje e de amanhã? Sim. Eis o pulo do gato, meus caros, para admitir o crime de perigo abstrato na defesa do meio ambiente. E exemplo em direito ambiental, de crime de perigo abstrato. Quando vocês se esquecerem, pensem naquele indivíduo que adentra uma unidade de conservação portando instrumentos de caça ou de exploração florestal. É o artigo 52, né? Artigo 52, Pedro. O mero penetrar na unidade de conservação portando instrumentos de caça ou exploração, mesmo que eu não utilize, eu consumo, eu caracterizo o crime do artigo 52. A propósito, Pedro, o que é unidade de conservação, hein? Unidade de conservação é uma modalidade de espaço territorial especialmente protegido, né? Espaço territorial especialmente protegido está no 225, parágrafo 1º 3 da Constituição, né? Uma das modalidades de espaço territorial especialmente protegido são as unidades de conservação, que, por sua vez, fazem parte de uma tipologia prevista na Lei 9985 de 2000, famoso SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, leitura obrigatória, e que também é um capítulo do nosso resumo. E esse crime é muito interessante, né, porque gera muito questionamento, né, por parte, às vezes, do infrator, né. A pessoa entrou com um revólver num parque estadual, num parque nacional, entrou com um revólver, entrou com uma vara de pescar, entrou com uma motosserra. Ele nem chegou a tirar do bolso aquele revólver. Ele nem chegou a fazer funcionar a motosserra, mas se ele entrou com a motosserra
dentro do parque, estava dentro do porta-malas do carro, na caçamba do caminhão, o crime está caracterizado, né? O legislador, ele antecipou, né, dentro do iter criminis, a punibilidade para resguardar o bem jurídico, né? Exato, obrigado pela aula, doutor Pedro. Meus caros, brincadeiras à parte, é uma honra escrever ao lado de um ambientalista que nem o Pedro, e o melhor conceito, a melhor definição de espaço territorialmente protegido é o cunhado pelo Pedro. Ele deu a melhor definição desse tipo de conceito, está em obra dele, está na tese dele do doutorado, é excelente. É uma das pessoas que mais entende de espaços especiais territoriais protegidos no Brasil. Por isso que é bom escrever com gente que é inteligente. Vamos prosseguir então, gente. Olhem só. Para fins de direito, para fins de direito penal ambiental, temos que analisar também a pertinência, o cabimento ou não do princípio da insignificância. Tema que diuturnamente está na jurisprudência, está nas decisões, está em cobrança de concursos, de conhecimento geral, enfim. Princípio da insignificância, meus caros, também conhecido como princípio da bagatela. O que é o princípio da bagatela? É uma causa supralegal. O que significa supralegal? Não está prevista em lei. Está prevista fora, acima da lei. É uma causa supralegal que exclui a tipicidade. Não se esqueçam, o que é um crime? Tipicidade, primeiro degrau. Ilicitude, segundo degrau. Culpabilidade, terceiro degrau. A princípio da insignificância exclui a tipicidade, o primeiro degrau dessa nossa escadinha, meus caros. Então, percebam, nós temos no princípio da insignificância a tipicidade formal, ou seja, a conduta desempenhada pelo sujeito ativo preenche os tipos de uma lei, preenche os verbos nucleares daquele crime, mas não há resultado expressivo. Não existe uma lesão jurídica expressiva do bem jurídico. Se não existe essa lesão expressiva do bem jurídico, resta ausente a tipicidade material, o que leva, portanto, à ausência de tipicidade. Não há crime, portanto. O STF, para isso, meus caros, ele estabeleceu quatro critérios. São 4 requisitos cumulativos, cuja memorização, inclusive, é muito interessante. Percebam. Quais são esses requisitos? Mínima ofensividade da conduta, nós temos nenhuma periculosidade social da ação desempenhada pelo agente, nós temos um grau reduzidíssimo de reprovabilidade do comportamento do sujeito ativo e, essencial, nós temos a inexpressividade da lesão jurídica causada pela conduta. Reunidos esses 4 elementos, nós aplicamos o princípio da bagatela, não reconhecemos sequer a tipicidade e não há crime. E aí, podemos utilizar o princípio da insignificância em relação a crimes contra o meio ambiente? Crimes cujo objeto consiste na proteção de um bem jurídico essencial, importantíssimo? Pela jurisprudência, meus caros, e a pesquisa que está no livro que fizemos, nós temos a seguinte visão. Tribunais de justiça e tribunais regionais federais têm uma tendência a não permitir a aplicação do princípio da bagatela para crimes contra o meio ambiente. É uma tendência. A maioria dos julgados são refratários à aplicação da insignificância. No STJ, nós temos 2 correntes bem definidas. Uma favorável, em nome dos direitos fundamentais do réu, da inexpressão da lesão ao bem jurídico, e uma contrária, que prestigia o bem jurídico ambiental. No STF, essa divergência também existe. Ou seja, nós temos a parte que admite a insignificância, desde que presente os seus requisitos, e outros julgados que não admitem. Exemplo do STF atual para os alunos, os colegas que nos assistem. Quantidade ínfima do crime de pescar. Eu pesquei camarão com itens proibidos em época de defeso. Eu pesquei 300 gramas de camarão. Tem crime? Para o STF, quando a quantidade é ínfima do pescado, ínfima,
Reunidas as demais condições da insignificância, não há crime. Não existe crime. Meus caros, vamos prosseguir então, aproveitar o tempo aí, que o Pedro está controlando, ele nos avisará aqui quando deveremos partir para a análise do crime de poluição. Deixa eu só responder uma dúvida aqui do professor René, que é um questionamento muito interessante, né? Ele indaga se existe excesso de normas penais em branco na lei dos crimes ambientais, que é um conceito que você já acabou de explicar, né, Rafael? Assim, não sei tua opinião. Minha consideração é que não existe um excesso de normas penais em branco, porque nós estamos tratando de um ramo do direito com muitas peculiaridades, especialmente peculiaridades de natureza técnica, né? Então, como você mencionou, período de defeso, né? A época para pescar no Rio Grande do Sul pode não ser a mesma da Amazônia, e nem do oceano, né? Não é que não pode ser, não é. E não é. Então, como é que você vai ter a ausência de normas penais em branco? Quer dizer, tudo deveria estar no tipo penal, né? Que seria impossível, né? Então, isso fora outras questões, como, por exemplo, espécime em extinção. Hoje, um espécime pode não estar em extinção. Amanhã pode estar. Então, aí teria que ser enviado um projeto de lei para o Congresso Nacional para dizer que aquele espécime da fauna, por exemplo, está em extinção, que seria impossível, né? Totalmente fora da realidade. Então, assim, a norma penal em branco, eu não vou nem dizer que é um mal necessário, ela é necessária dentro de uma sociedade contemporânea, né? Em que as mudanças científicas são muito rápidas, né? Então, não sei se você concorda com isso aí, se a gente pode passar adiante. Claro, está certíssimo, sobretudo porque o direito penal ambiental, o meio ambiente, ele é um bem jurídico que está sujeito a vicissitudes e muitas contingências, que não podem ser traduzidas para a lei no mesmo tempo em que elas ocorrem. Daí que nós necessitamos de um mecanismo mais célere e ágil para fins da proteção. Então, é extremamente necessário recorrermos às leis penais em branco para fins dessa proteção, que é necessária, dado o mandamento de criminalização, ou o mandado de criminalização, para proteger o meio ambiente. Agradecendo a pergunta do professor René, vamos prosseguir então, Pedro, que temos um assunto agora muito quente, muito novo, e convém que todos saibam a respeito. Refiro-me à teoria dos crimes de acumulação. Importantíssimo. Crimes de acumulação. Assunto novo, que consta em algumas decisões monocráticas no STJ já, crimes de acumulação. Imaginemos o seguinte, meus caros. Individualmente considerada, a conduta praticada pelo sujeito ativo, ela não tem um condão de ofender aquele bem jurídico, ou seja, ela não pode causar lesão. Mas, se várias pessoas praticarem aquela mesma conduta de forma reiterada, a lesão vai existir. Exemplo, para fins didáticos, crime de poluição. Se cada um for lá e jogar lixo na rua, despejar água contaminada no rio, por exemplo, a minha ação individual não é nada, não ofende o bem jurídico, o meio ambiente, porque o meio ambiente tem uma capacidade natural de regeneração. Mas, se várias pessoas de forma reiterada fazem aquela mesma conduta, sim, o bem jurídico estará em risco. Isso é o que justifica, então, essa classificação chamada de crimes de acumulação. E temos isso no STJ? Temos. Eu até coloquei o julgado já para o pessoal anotar, tá? Pessoal, anotem aí, esse julgado é fundamental. Perfeito, é o agravo em recurso especial 11.29.732. Nas palavras do STJ, muito rapidinho aqui, meus caros. Os crimes ambientais fazem parte dos delitos de acumulação, ou seja, aqueles que consistem em condutas com pequeno desvalor de resultado, mas que, se praticadas por muitos, causam um dano ou risco de lesão futura considerável. Com o advento desses tipos penais, surge a consciência de que atos que lesionam objetos jurídicos transindividuais podem causar consequências até mais graves do que lesões individuais, porque atingem a massa de uma forma imediata, no entanto, muito cruel. Isso é STJ falando, meus caros. Convém que os senhores tenham conhecimento disso. Ok?
Posso só fazer uma observação nesse julgado? Deve. Eu faço uma aposta. Esse julgado é posterior àquele famoso julgado que você citou do STF, da pesca do camarão, da quantidade ínfima de camarão, né? A tendência, né, é que esse julgado do STF, da quantidade ínfima do camarão, foi um julgado muito famoso, reconhecendo insignificância em crime ambiental, a tendência é que esse julgado comece a ser cada vez mais superado em prol desse entendimento, né? Então, até respondendo uma pergunta de um dos nossos aí, telespectadores aqui, Vasley Maciel, existe mensuração com relação à quantidade ou é subjetivo? É claro que é casuístico, né? Tem que se analisar as circunstâncias do caso concreto, mas a tendência é a teoria dos delitos de acumulação crescer e ir mitigando o reconhecimento da insignificância. Por isso que esse julgado do STJ é tão importante. Cada vez nós vamos ter um regramento maior para esse reconhecimento da insignificância. Excelente. Meus caros, sujeito ativo do crime ambiental, de forma muito breve aqui. Quem é que pode cometer um crime ambiental? Naturalmente a pessoa física, e porque a Constituição autoriza, também a pessoa jurídica. Não se esqueçam, pessoa jurídica pode sim ser ré no processo penal em relação a crimes ambientais. E de onde é que vem isso? Do mandado de criminalização do artigo 225, parágrafo 3º da Constituição. Pergunta aos senhores, então, existe muita relevância em ficar tergiversando e discutindo se a pessoa jurídica pode ser responsabilizada ou não, porque ela não tem existência física, então não tem como tu medir a culpabilidade dessa pessoa? Existe pertinência nessa discussão quando o nosso constituinte originário, cujo poder é ilimitado, mandou punir penalmente a pessoa jurídica? Claro que não, meus caros. Nós temos é que adequar o direito penal e o processo penal à punição da pessoa jurídica. Como é que nós fazemos essa adequação? Por exemplo, nas penas apropriadas. Naturalmente que uma pessoa jurídica não pode sofrer PPL, pena privativa de liberdade. O que cabe para ela? Segundo o artigo 21 da Lei de Crimes contra o Meio Ambiente, pena de multa, pena restritiva de direito e pena de prestação de serviços à comunidade, que é uma espécie de restrição de direitos, mas foi elevada a uma categoria de pena autônoma pela lei. Então nós temos penas apropriadas para a pessoa jurídica. É assim que nós adequamos o nosso ordenamento penal para permitir o comando da Constituição de aplicar direito penal contra a pessoa jurídica que agride o meio ambiente. E, em prosseguimento, meus caros, aqui é importantíssimo atentar para o seguinte detalhe da Lei de Crimes contra o Meio Ambiente. Nós temos a previsão no artigo 4º da Lei de Crimes contra o Meio Ambiente, 9.605 de 98, da desconsideração da personalidade jurídica no direito ambiental. Atenção, meus caros, muita atenção nesse momento. O artigo 4º não se aplica para a responsabilidade penal. Ela não se aplica no âmbito penal. A desconsideração da personalidade jurídica do artigo 4º da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente se aplica para fins de responsabilidade civil, meus caros, não penal. Penal nós exigimos por excelência sempre a culpabilidade, e não há que se falar em responsabilidade penal na desconsideração da pessoa jurídica, que para alguns equivaleria a uma pena de morte, a qual é vedada pela Constituição, inclusive, no Brasil, salvo em caso de guerra declarada. Então, e sobre essa desconsideração do artigo 4º? Como é que ela é? Ela segue, meus caros, a teoria menor. Nós temos em desconsideração da personalidade jurídica a teoria maior, que é a encampada pelo nosso Código Civil, e temos, por outro lado, a teoria menor, que é aquela que foi adotada pelo nosso CDC, Código de Defesa do Consumidor. Para a teoria menor, basta, para fins de desconsideração da personalidade jurídica, apenas a insuficiência patrimonial do devedor. O devedor não tem condições de pagar, ok, para a teoria menor, eu desconsidero a personalidade jurídica dele e
atinge o patrimônio dos sócios. Para fins da teoria maior, que não é a encampada no direito ambiental, é a encampada pelo Código Civil, não se aplica para relações de consumo também. A teoria maior exige, além dessa insolvência do devedor, que ele tenha abusado da personalidade jurídica, da pessoa jurídica da qual ele integra, ele faz parte. Ok? Uma típica exemplo desse abuso de personalidade, meus caros, para fim civil, é a confusão patrimonial. Quando eu, sócio da minha empresa, confundo o meu patrimônio com o da empresa, para que as demandas contra mim não possam pegar o meu patrimônio porque é da minha empresa, e as demandas contra a empresa não possam pegar o patrimônio dela porque é meu patrimônio e pessoa física. Gravem esse exemplo e essa explicação que é muito importante, meus caros. E eu acredito aqui, que o Pedro aqui pode me ajudar, inclusive, nessa nossa primeira parte de aspectos gerais dessa teoria geral, nós vencemos. Ok, tá muito bom. Acho que isso aí deu uma visão ótima. A gente podia falar pegar um crime aqui da parte especial, crime, assim, acho que o crime de poluição é um crime muito importante, ainda mais nos dias atuais, né, que a gente vê grandes tragédias naturais, né? É um crime, artigo 54 da Lei 9685, pessoal. Quem estiver acompanhando, acho que se o Rafael puder falar para a gente do crime de poluição, seria ótimo. Mas só se for agora, como se diz. É uma expressão idiomática do Nordeste, onde eu sou promotor de justiça, em Sergipe. O Pedro já me apresentou. O Pedro é promotor de justiça em Rondônia. E atualmente os dois, ambos, estamos aqui em Brasília. Trabalhamos na Corregedoria Nacional do Ministério Público. Mas claro, Pedro, falemos então do crime de poluição. É extremamente importante o conhecimento a respeito dele, até porque, diferentemente de outros crimes, uma simples, entre aspas, leitura do artigo 54 não é suficiente, como para outros crimes de menor repercussão e de maior facilidade. Nós temos uma série de detalhes e nuances em relação ao artigo 54, e temos que fazer a propaganda. Está muito bem explicado na nossa obra do direito ambiental. Vamos lá. O artigo 54, meus caros, trata do crime de poluição. O bem jurídico do crime de poluição, qual é que é? São no mínimo dois, meus caros. Por quê? Nós protegemos pelo crime de poluição o meio ambiente, que é um bem jurídico essencial para nós, geração de hoje e geração futura, e nós também temos como bem jurídico a proteção da saúde pública. Naturalmente, o ser humano precisa do meio ambiente equilibrado para ter a sua saúde em dia, a sua saúde boa. Então, uma ofensa ao meio ambiente implica, além da ofensa direta ao próprio meio ambiente, uma ofensa também à saúde pública, à saúde de todos nós. Aprofundando agora o artigo 54, Pedro, o que nós temos lá? Nós temos, o que é a poluição? Nós temos a Lei 6.938 de 81, cujo artigo 3º define legalmente o que é poluição. A definição desse artigo 3º da Lei 6.938 de 81, todavia, o conceito que ela traz é um conceito adequado para fins da responsabilidade civil e administrativa. Mas, atentem para isso, é um conceito insuficiente para fins de poluição na responsabilidade penal. Ou seja, para a caracterização da responsabilidade penal, eu necessito desse conceito do artigo 3º da Lei 6.938/81 e acrescentar esse conceito às elementares do artigo 54. Ou seja, se tudo que estiver escrito no artigo 54, os verbos nucleares ali, as elementares, não se verificarem na prática, nós não temos o crime de poluição. Embora possamos ter o ato ilícito civil de poluição e o ato ilícito administrativo de poluição, mas não o ato criminal de poluição, se as elementares do artigo 54 da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente não estiverem preenchidas. Ok? Então percebam, nesse sentido, o crime de poluição, para que seja perfectibilizado, consumado, ele deve implicar, ocasionar o quê?
degradação da qualidade ambiental que resulta ou possa resultar. Se lembra do crime de perigo? Possa resultar. Então, que resulta é uma degradação da qualidade ambiental que resulta ou possa resultar em danos à saúde humana, à nossa saúde, ou provocar a mortandade de animais, ou ainda provocar destruição significativa da flora. Se qualquer degradação ambiental causar danos à saúde, ou provocar a mortandade de animais, ou destruir significativamente a flora, está caracterizado o crime de poluição. É essencial trabalhar com esses conceitos aí e saber a diferença deles, meus caros. Então, em prosseguimento, se a degradação ambiental não causa risco à saúde humana, não causa degradação significativa da flora e não provoca a mortandade de animais, nós não temos o crime de poluição. Podemos ter, sim, o ilícito civil de poluição e o ilícito administrativo, mas não o crime. Em prosseguimento, meus caros, quem é o sujeito ativo da poluição? Naturalmente, a pessoa física que pode cometer o crime. A pessoa física e, por excelência, a pessoa jurídica, cujo complexo, cuja atividade pode causar a poluição. E o sujeito ativo aqui no crime de poluição também pode ser sujeito ativo, ou seja, autor por omissão. Atentem para isso naquela classificação que já vimos. Percebam, meus caros, tem um julgado aqui que é de extraordinária importância no direito ambiental. Eu me refiro ao agravo regimental no recurso especial 14.18.795 de Santa Catarina. Já estou colocando. O Pedro vai colocar para nós esse julgado quando for possível aí no texto da live. O que diz o STJ? Já para o acórdão paradigma, o delito previsto na primeira parte do artigo 54 da Lei dos Crimes contra o Meio Ambiente possui natureza formal, porquanto o risco, a potencialidade de dano à saúde humana é suficiente para configurar a conduta delitiva, não se exigindo, portanto, resultado naturalístico e, consequentemente, a realização de perícia. Só este trecho que eu li agora daria várias lives aqui, limitadas pelo Instagram. Meus caros, tem muita informação aqui. Atentem, a primeira parte do 54 é crime formal. O que é crime formal, meus caros? É aquele crime que prevê o resultado fático, mas não exige a sua ocorrência para fins de consumação. Então, se o crime é formal, está dispensada a ocorrência do resultado fático. Se está dispensada a ocorrência do resultado fático, eu tenho como fazer perícia? Opa! Se eu não tenho resultado fático, alteração no mundo dos fatos, eu não tenho o que periciar. Ou seja, para fins da primeira parte do artigo 54 da Lei de Crimes contra o Meio Ambiente, o STJ afirmou que o crime é formal, logo dispensa a realização de perícia. Qualquer tipo de prova, qualquer meio de prova, melhor dizendo, é suficiente para caracterizar o crime de poluição do 54 na primeira parte, meus caros. Atentem para isso. Mas este raciocínio vale apenas para a primeira parte, quando a poluição é considerada crime formal. O possa causar, possa resultar. Se o crime causar, resultar, nós temos o resultado naturalístico e nós precisamos da perícia para estabelecer, comprovar a materialidade do crime, ou seja, que o crime existiu. Esse ponto, meus caros, estudem, que é importantíssimo. Em prosseguimento também em relação ao crime, vou perguntar, poluição sonora é crime, meus caros? Doutor Pedro, em relação à poluição sonora, que nós temos um julgado aí, o que o senhor acha? É crime? Com certeza. Com certeza, duas condutas muito costumeiras no Brasil, mas que são crime de poluição, sem dúvida. Poluição sonora e queima de lixo doméstico. Né? Pessoa que chega, junta lixo em casa e queima esse lixo. É crime de poluição também.
Meus caros, exatamente. Em relação à poluição sonora, ela é crime e mais, dispensa a perícia, porque ela é considerada formal para fins do STJ. Onde é que está isso? Agravo regimental no recurso em mandado de segurança 61894 do Mato Grosso do Sul. Ali está a fonte, pesquisem, estudem. É importante saber esse posicionamento também, se vocês forem questionados, seja na vida profissional, seja em concurso, se a poluição sonora é crime ou não. E um outro conceito que nós desenvolvemos na nossa obra, Resumo Jurídico de Direito Ambiental, diz respeito à poluição socialmente tolerada. O que é poluição socialmente tolerada? Segundo lugar, é crime? Meus caros, poluição socialmente tolerada é aquela poluição que ela é feita nos limites dos atos normativos dos órgãos ambientais. Eu posso, empresa, despejar nesta água aqui tal proporção de resíduos. Acima dessa proporção é poluição. Abaixo, não, porque eu observo o ato normativo, o limite estabelecido pelo órgão ambiental. Se eu observo o limite estabelecido, se o Estado diz que eu posso jogar lixo aqui até determinada quantidade neste local, eu posso ser responsabilizado criminalmente se constatar que aquela quantidade que eu joguei, embora tenha respeitado o limite, causou poluição? Duas correntes, meus caros, como só ocorrer no direito. Nós temos parte da doutrina que entende que é crime, em nome do bem jurídico, do bem ambiental, que é importantíssimo, e temos uma outra parte que, neste caso, entende que a poluição socialmente tolerada não é crime, porque seria um contrassenso o Estado me autorizar a poluir até determinado limite, e eu, observando o limite, sou responsabilizado penalmente. Não haveria sentido nessa conduta. É a posição que o Dr. Pedro e eu adotamos na nossa obra. Ou seja, não é crime, porque se eu observo o limite de poluição do órgão ambiental, eu não ajo com culpa. Se eu não ajo com culpa, desapareceu o crime. Isso, meus caros, não impede que, se eu, mesmo observando os limites, causar poluição, eu seja civilmente responsabilizado. Olhem que estranho. O Estado me autoriza a poluir até determinado limite. Eu respeito esse limite e poluo abaixo do limite. Eu ainda assim posso ser demandado numa ação civil pública e ter que reparar a poluição que eu causei, observando o limite? Sim, meus caros. Mas como, professor? Que absurdo! Meus caros, qual é a teoria que rege a responsabilidade civil no direito ambiental? Risco integral. É risco da atividade. Se a minha atividade, mesmo que observe aquele limite, causa poluição, degradação do meio ambiente, eu posso ser demandado e obrigado a reparar, a indenizar aquele dano. Isso é o que se chama de poluição socialmente tolerada. Para fins criminais, ela não gera responsabilidade penal. Para fins civis, sim, ela pode gerar a responsabilidade civil. Só fazer uma consideração, desculpe aí, uma consideração em cima de uma dúvida aqui de Douglas, né, que está nos assistindo, sobre esgoto clandestino. Esse conceito que você expôs de poluição socialmente tolerada é muito importante para responder a casuística dessas questões. Então, esse esgoto clandestino depende, né? É de um condomínio de luxo, é de uma indústria, ou é um esgoto clandestino de um barraco na favela, né? Então, a casuística vai analisar esses casos e a gente vai ver o que é socialmente tolerado ou não. Certamente que o esgoto clandestino de um condomínio residencial não é socialmente aceito, mas da pessoa que vive num barraco à beira de um córrego vai ser uma situação totalmente diferente. Pode seguir. Não, e se o Pedro me corrigir agora, estamos limitados pelo tempo do Instagram, acredito que a nossa explicação tenha sido abrangente, tenha atingido a finalidade, que é divulgar a obra, divulgar os autores, muito mais, divulgar o direito ambiental na perspectiva penal, que é importantíssima. Convém que todos saibam na prática e na teoria o que é
esse ramo do direito, como é que ele pode ser utilizado. Esperamos ter agradado ao público, então, agradado aos colegas que entraram aí. Eu não tenho acesso aqui a todos que entraram na live, que eu não sou o organizador, eu sou um mero convidado. Porém, sei que vários colegas, pessoas, a promotora Morim do Rio Grande do Sul entrou aí, um abraço, professora Renê, o organizador da obra que até agora está aqui, doutora Alessandra, que escreve a parte do direito penal, direito médico, também está aqui, fica um agradecimento a todos. E se o Pedro, que é o nosso controlador aqui, permitir, acho que vamos abrir para as perguntas, se houver perguntas. O que tu achas? Estamos em cima do tempo aqui. O pessoal que não conseguiu, a gente respondeu quase tudo que perguntaram aqui, mas nós estamos à disposição nos nossos perfis, no Facebook, no Instagram, para responder todas as perguntas. Sigam, porque nós estamos sempre postando sugestões aí, dicas de concurso, conteúdo, julgados, questões doutrinárias, né? Então, sigam eu e o Rafael aí no Instagram e também o perfil da JH Mizuno. A gente agradece demais, né? Encerrar mesmo, que já tá, daqui a pouco o Insta vai derrubar a gente aqui, porque já está dando o tempo limite aqui. Rafael, excelente, excelente, viu? Nota 1000 a tua fala aqui. Muito obrigado tanto por escrever comigo esse livro, como por ter dado esse show aqui com a gente. Pessoal, nós realmente estamos à disposição, sempre respondemos assim, até com rapidez, quem nos pergunta as coisas nas redes sociais, e muito obrigado aí a todos vocês, viu? Rafael, quer dar um abraço aí no pessoal de boa noite? Sim, então, deixar o boa noite para todos, boa noite para os alunos, ex-alunos, colegas, todos os amigos, é claro, nos colocar à disposição, como o Pedro muito bem observou. Nós temos aí nessas redes sociais também dicas do autor, que são dicas em relação a direito ambiental, que a JH Mizuno publica e nós replicamos nos nossos perfis. É uma informação rapidinha, boa de ver, é assim que está a tal situação. E se quiserem aprofundar, é claro, fiquem muito à vontade convidados para ter acesso ao livro, estudar ambiental, que é necessário e é muito bom, meus caros. Nessa linha, então, eu agradeço a todos de novo, especialmente ao Pedro aí, e é isso, gente. Fica aí a imagem do nosso livro, e muito boa noite a todos. Um forte abraço e aguardem a próxima live aí, além das lives da nossa coleção, que ocorrem semanalmente aqui no perfil da JH Mizuno. Um forte abraço para todos, então. Boa noite, pessoal. Muito obrigado.